Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Professor José Roberto Mendonça de Barros, boa tarde. Professor José Roberto Mendonça de Barros, sempre de olho nos temas e nos assuntos essenciais, né? E é difícil pensar num tema mais importante do que emprego. Agora, pensar no emprego com uma maneira iludida não dá. E o senhor parece que traz para a gente um estudo que faz pensar, chama atenção e a gente tem que sacudir, porque a coisa não está fácil, né? Não só porque eles não estão disponíveis, mas como, principalmente, não estão disponíveis para todos. Não é isso, professor? Oi, Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Pablo. Olá. Boa tarde. Olha, é isso mesmo, né? Nós estamos com uma economia que está saindo do buraco, desempenhando melhor, né? E as empresas e as pessoas têm que se preparar para uma fase de uma retomada do crescimento, que por enquanto não é sustentado, mas é uma retomada do crescimento. E aí, Eduardo, nós sabemos e falamos muitas vezes que muitas coisas mudaram durante a pandemia, muitas coisas para melhor, muitas coisas foram ruins, mas uma das coisas que mudou mais, é o que eu queria falar com você hoje, né, é a natureza da demanda de mão de obra. Fundamentalmente porque mudou muito com o avanço da digitalização dos processos digitais que a pandemia levou a acelerar. O que nós fizemos, o que nós descobrimos e olhamos? Nós pegamos aquele levantamento do IBGE, a PNAD contínua, o último dado disponível para fazer isso é o primeiro trimestre desse ano, e pegamos a população inteira, são chamados microdados, né? Pega item por item, pessoa por pessoa, agrega e reclassificamos o emprego por grau de educação. E o resultado, confesso, que nos deixou muito surpresos. Neste um ano, isto é, entre o primeiro trimestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano, o único grupo educacional que teve aumento de emprego foi o pessoal com educação superior completa. Todos os outros grupos tiveram redução no volume de trabalho. E chama atenção, os que mais tiveram redução foram os dois conjuntos do fundamental incompleto ou equivalente, isso é aquele bem sem nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de escolaridade, e ao mesmo tempo com volumes grandes, igualmente grandes, e aí vem uma surpresa, o médio completo equivalente. Que seria de se esperar que quanto menos qualificado, menor são as possibilidades, porque o mundo está mudando na direção da qualificação. Mas o que nos deixou surpreso é esse médio completo, que também perdeu muita oportunidade. Eu acho que é bastante razoável fazer a hipótese que foi o avanço da digitalização, das vendas à distância, das mudanças nos processos, o sistema ficou mais produtivo e muitas daquelas atividades mais repetitivas foram substituídas por processos realizados à distância. E isso dá uma implicação, Eduardo, que a gente tem que ficar bastante preocupado, porque não é só que aí a questão é óbvia, né? Aumentar o grau de educação de quem tem muito pouca educação, mas é também, de algum jeito, conseguir reciclar quem tem educação mediana e provavelmente está associado a atividades onde elas são muito repetitivas e que é mais fácil de substituir por processos digitais. Agora, professor, essa foi a coisa importante. Sim, eu ouço o seu relato com muita preocupação e quero puxar aqui pela memória aquela fase da história brasileira em que a gente tinha o Mobral, porque o nosso desafio não era ter ou não brasileiros com ensino médio ou gente com baixa escolarização, era o analfabetismo. O Brasil tinha uma taxa de analfabetismo muito alta e se prometia a erradicação do analfabetismo
até como uma forma de inclusão econômica. No fundo, era só um exercício de cidadania, para que as pessoas pudessem participar da vida social. Mas elas não conseguiam, com isso, uma inclusão econômica. Será que hoje, se a gente fizer um programa de qualificação, a gente não corre o risco, e aí é lamentável se a resposta for sim, mas a gente não corre o risco de investir num novo Mobral, entre aspas, ou dá para buscar com essas pessoas do ensino médio, que é a turma que tem ensino técnico. A gente sempre fala que a formação técnica pode, e o Brasil vai precisar, e o mundo precisa. Como é que a gente convive para não fazer um novo, digamos, Mobral, ou um novo programa de assistência simplesmente, mas que não coloque as pessoas de novo no processo produtivo? Não, essa é uma pergunta tão necessária quanto angustiante, né, Eduardo? Porque certamente, né, reduzir ou até eliminar a total falta de conhecimento, de educação, ou Mobral, como você falou, é um exercício de cidadania que tem que ser continuado. Quanto a isso, não tem dúvida nenhuma, né? O número médio de anos de estudo subiu um pouco na população brasileira, mas ainda o fundamental incompleto, o secundário incompleto é muito grande. Então, isso tem que continuar esse esforço de botar mais gente concluindo esses cursos. Mas o que é complexo é, ao mesmo tempo, né, a natureza do treinamento da educação técnica, ela tem que ir se adaptando a essas necessidades novas, né? E isso que é a coisa mais difícil, descobrir quais são essas áreas e conseguir produzir, porque não é fácil. Vou dar um exemplo de como esse negócio é difícil. Quando a legislação aqui no estado de São Paulo começou a exigir o corte mecanizado de cana e não o corte manual, por razões de meio ambiente, aconteceu uma substituição em larga escala, porque uma máquina substituía pelo menos 120 pessoas que usavam a cana. E na primeira rodada se imaginou que iam se treinar alguns dos cortadores de cana para operar as máquinas. Mas elas são tão sofisticadas, tão diferentes, e hoje são muito mais do que naquela ocasião, que na verdade acabou sendo treinados os filhos dos que antigamente cortavam cana, porque aqueles não conseguiram dar o salto. Na digitalização, que é o problema de hoje, é um pouco parecido com isso. O cidadão totalmente analógico, ele não vai entrar no mundo digital sem um grande esforço e uma grande ajuda da educação. E esse é um desafio total. Então, não é só voltar à atividade e voltar a crescer, é voltar mudando, preservando o que já mudou e criando essas condições. Olha, é um desafio extraordinário, mas é impossível deixar de encarar esse desafio, porque isso é e será a realidade do mercado de trabalho nos próximos períodos que a gente tem. Um desafio mesmo, Eduardo, é de ficar até um pouco angustiado, coisa que eu partilho. Vamos ficar de olho, professor José Roberto Mendonça de Barros, sempre trazendo um tema da maior relevância. Temos que ficar muito de olho e cada um que está nos ouvindo pensar como é que eu posso trabalhar para melhorar a minha formação. Não dá para esperar, não tem tempo, até porque as vagas são poucas e selecionadas. Professor, a gente volta a conversar na semana que vem. Pensa Brasil, muito obrigado, um abraço. Grande abraço, boa semana para vocês.